Fala pessoal, tudo certo com vocês? Mais uma aula de História de Pernambuco. Estamos chegando ao fim desse curso completo de História de Pernambuco. Perpassamos, olha que palavra bonita, perpassamos por todo o conteúdo de História presente no edital, tanto para Corpo de Bombeiro Militar quanto para PMPE, Policial Militar. Beleza? Na aula de hoje vamos falar sobre Pernambuco e a República. Tranquilo? Aqueles avisos de sempre antes de começarmos efetivamente a aula, tá? Tema da aula de hoje, Pernambuco e a República. Aviso de sempre, cara, se inscreve no canal. Ah, Rafael, vocês estão batendo o edital completo, então quer dizer que as aulas já estão aqui no canal? Tá, cara, se você só chegar no canal, vai ter todas as aulas do primeiro tópico do edital até o último. Esse é meu objetivo, democratizar o estudo de história de Pernambuco e de uma maneira simples, descontraída e de um linguajar de um concurseiro para um concurseiro, de mostrar que história não tem que ser aquele decoreba. História não tem que ser aquela disciplina que você tem que ficar amarrado a datas. Você tem que entender o contexto e, mais importante que isso, é acertar questões. E eu tô te dando um direcionamento mais que necessário para que você acerte as questões no dia da prova. Beleza? Só verificar se tá gravando aqui tudo certinho. Tá gravando. Sigamos. Ó, se inscreve no canal. Cara, muita gente... Cadê aqui minha canetinha? Muita gente assistindo o vídeo e não está inscrito no canal, cara. De verdade, um conteúdo gratuito. Eu não tô cobrando nada. Se você quiser comprar os materiais, compra, mas... De verdade, assista essas aulas e vai responder questões, eu te garanto. Exceto que se for um simulado aí que é para nível doutor de história, você vai sair bem. Excetuando aquelas questões que são nível aberração de história, que até às vezes que o cara cobra o primo de um índio, você vai acertar. Não sendo essas questões, você vai acertar. Agora sendo essas questões até aí eu tô errando. Mas sigamos, beleza? Se inscreve no canal. Se você quiser adquirir os materiais, cara, apostila de história de Pernambuco totalmente bisurada. Cara, ó, a melhor apostila do mercado, não é porque eu fiz não, tá? Mas de verdade, melhor apostila do mercado. E nada melhor do que você ver a teoria é você responder questões. Se você quer responder questões e está com dificuldade em encontrar questões de história de Pernambuco, cara, fica à vontade para entrar em contato comigo no link que está aqui na descrição do vídeo, ou se você está vendo pelo Google Meet. Acabou a aula, dá um alô lá no privado do WhatsApp. Vou te mandar uma prévia do material, vou te mostrar o quão o material é completo e atualizado. Várias pessoas estão aí que não me deixam mentir. Beleza? Avisa os dados, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like, compartilha com os amigos, faz o que você sabe que, pô, eu sei que vocês vão fazer. Vocês são foda. Vamos falar sobre a aula de hoje? Vamos. Antes de partirmos para a aula de hoje, efetivamente, eu quero te dar um direcionamento muito grande e importante para o dia, quando você vê no seu concurso o tema Pernambuco e a República. Rafael, antes do nosso edital, nós tínhamos lá Pernambuco sobre a interventoria de Agamenon Magalhães. Nós tínhamos lá Pernambuco e a República Velha, ou Pernambuco e a República Oligarca. Eu não lembro como estava no último edital. Pernambuco e os governos até 2005. Era alguma coisa assim. Saíram esses temas do edital? Vamos lá, vamos tentar entender aqui. Vocês estão me vendo. Vamos tentar compreender quando a banca coloca Pernambuco e a República. O que é que a banca poderá vir a cobrar aqui no nosso... Deixa eu até abrir o chat. Poderá vir cobrando no nosso edital. Quando eu estou falando de Pernambuco e a República, é um período muito extenso. É um período que vai desde a proclamação da República, óbvio, 1889, até os dias atuais. Rafael, então você está me dizendo que Pernambuco e a República é até o dia de hoje? Se a banca quiser cobrar as eleições de Bolsonaro, as eleições de Lula, a banca pode? Pode, teoricamente pode. A banca vai querer cobrar isso? Cara, em diversos professores que eu acompanho, porque eu também assisto aula de história, a maioria está apostando que vai cair algo relacionado ou à Primeira República ou principalmente à interventoria de Agamenon Magalhães. Mas deixa eu te dar um norte sobre o que é esse período. Quando eu estou falando de Pernambuco e a República, vamos dividir em 4 períodos, assim, 4, 5. Temos ali o período que é denominado a Primeira República. A Primeira República vai de quando até quando, Rafael? A Primeira República vai do ano de 1889 até o ano de 1930. Esse período denominado de Primeira República é onde nós... Fala, Vinícius. Manda bala. Ô, Rafa, essa aula vai ficar no YouTube, não vai? Vai ficar no YouTube. Beleza. Nós temos o período denominado de Primeira República, que faz de 1889 até o ano de 1930. Quando eu estou falando de Primeira República, eu tenho várias características marcantes desse período. Prática coronelística, voto de cabresto e tudo mais. Se a banca quiser cobrar algo relacionado à Primeira República, provavelmente, não vamos dizer 100%, porque, cara,
estamos tratando de banca de concurso, tudo é possível, mas provavelmente ela vai se prender a tratar sobre algo desses primeiros períodos, que a Primeira República, a prática do coronelismo, o voto de cabresto e tudo mais, beleza? Então, isso é o que é denominado a Primeira República. Pós ali, proclamação da República, com o Marechal Deodoro da Fonseca, precisamos reorganizar o nosso território como uma república, então temos os presidentes, a Primeira República aqui dentro desse primeiro, que é o denominado Primeira República, temos outra subdivisão, que é a República da Espada, onde nós temos militares governando o país. Depois, a República, onde, com a partir de Prudente de Moraes, entra os presidentes civis. Você não precisa saber disso. Só precisa saber as características. E eu vou te dar o passo a passo para você acertar questões de prova. Você vai sair aqui pronto para acertar a questão de prova e eu vou matar a cobra e mostrar ela morta quando a gente for responder questões. Beleza? Beleza, vamos lá. Então, esse período é o que nós chamamos de Primeira República. Passando disso, nós chamamos de segundo período, outra denominação desse período republicano, é a Era Vargas. Rafael, o que é a Era Vargas? De quando até quando é a Era Vargas? Aqui, cuidado. Cuidado, que eu vejo muita gente errando na hora de estudar, e quando está falando, estou estudando a Era Vargas. Eu estou estudando o governo de Vargas de 1951. Cuidado. Quando eu estou falando de Era Vargas, eu estou falando de 15 anos do período em que Vargas governa o país, que é de 30 a 45. Esse é o chamado o período de Getúlio Vargas, o governo de Vargas, que nós denominamos, o que nós comumente chamamos de Era Vargas. A Era Vargas vai de 30 a 45, beleza? Dentro do governo de Vargas nós temos subdivisão, que vai do ano de 1930, que é quando tem a Revolução de 30, o golpe de 30, até 34 é o governo provisório. De 34 a 37 é o governo constitucional. E de 37 a 45 é a ditadura do Estado Novo. Ditadura. Nota isso. Período bastante importante quando nós estivermos falando sobre a interventoria de Agamenon Magalhães. Vargas é deposto em 45. 46 começa uma sucessão de presidentes, o que nós chamamos de período populista, os governos populistas. Nós teremos, eu não vou lembrar, eu acho que eu não lembro todos que eu revisei faz muito tempo, mas temos Dutra de 46 até 51. Depois nós temos a volta de Getúlio Vargas. Então, essa volta de Getúlio Vargas, quando ele volta ao poder, não é a Era Vargas. A Era Vargas é de 30 a 45. Esse é o segundo governo de Vargas. Então, nós teremos Vargas de 51 até 53 ou 54, quando ele se mata lá, vai de arrasta para cima. Teremos Juscelino Kubitschek, teremos Jânio Quadro e, por último, João Goulart. Beleza? Esse é o que nós chamamos de período populista do Brasil. Cai em concurso? Muito pouco, muito pouco. Quase nenhuma questão sobre esse tema, período de Brasil populista. Estou falando para concurso de PM, tá? Se você estiver estudando para um concurso de Enem, vai cair? Não sei, cara, eu não estudo para Enem. Mas se eu estou falando para concurso, a nível concurso, esse tema não cai tanto. Esse lapso temporal não cai tanto. Outro tema, terminamos Jango é deposto, nós começamos o quê? Ditadura militar. Então, ditadura militar, 21 anos de ditadura militar. Nós teremos Castelo Branco, Figueiredo, Geisel, enfim, todos os 5 presidentes da ditadura militar. Cai em concurso? Cai em concurso, mas não com tanta incidência. Aqui eu já vou deixar minha aposta. Sabe por que aposta, tá? Eu não estou dizendo que é certeiro. Se você quer estudar, seguir outra opinião, ouvir outra opinião de outros professores, pode ouvir. Mas a minha aposta, se a banca quiser cobrar algo relacionado a esse tema, vai ser sobre aqueles 2 períodos que eu falei primeiramente. República Velha e Interventoria de Agamenon Magalhães. Por quê, Rafael? Porque quando nós estamos falando de ditadura militar, tem muita divergência histórica. Há quem diz, mas os militares tinham que fazer isso, mas não, os militares eram não sei o quê. Vai ter divergência política. A banca não vai querer se meter em divergência histórica, divergência política, porque uma questão anulada, meu amigo, é ponto para todo mundo. A banca quer deixar você acertar a questão? Fala, não, a banca vai fazer uma questão onde tenha 5 questões anuladas. A banca quer que você acerte a questão? Não, a banca quer que você erre. Então, se ela vai se meter em alguma polêmica histórica, óbvio, tem os fatos durante a ditadura militar? Tem os fatos. A gente tem que se agarrar aos fatos. Mas também existem algumas divergências políticas, doutrinárias, enfim. A banca não vai querer se meter nisso. Então, 21 anos de ditadura militar. Acabou a ditadura militar, nós temos o quê? O período de redemocratização do Brasil. Aí teremos lá os presidentes lá, que vai vir Lula, vai vir as eleições lá, que até Silvio Santos disputa e tudo mais. Mas tratando a nível de Pernambuco, temos Eduardo Campos, e mais outros presidentes que eu esqueci os nomes aqui, que são tantos aqui que eu fiquei louco aqui.
Beleza? Mas eu estou falando de Brasil republicano, Pernambuco e a República. É esse lapso temporal que eu estou aqui. Rafael, é muito tempo, né, cara? 1889 até os dias de hoje é muita coisa. É muita coisa. Mas eu vou te dar aqui, bem objetivo, em, sei lá, vamos colocar meia hora, 50 minutos. O que vai cair em prova efetivamente sobre os dois períodos. Hoje nós falaremos sobre Primeira República e o governo de Vargas. Na próxima aula que a gente vai fazer um aulão, provavelmente vocês vão voltar lá no grupo, acho que colocaram lá para o sábado de noite. Vamos bater a República da Ditadura Militar, redemocratização e os dois últimos tópicos que estão faltando lá do edital, que é herança afrodescendente e mais algum outro tópico que eu esqueci agora. Beleza? Toda essa introdução aqui para te dizer uma coisa. Cara, não dá para você estudar Pernambuco sem entender o contexto nacional. Ah, Rafael, eu queria que você só falasse sobre Pernambuco. Cara, de verdade, eu não consigo. Eu não consigo entrar efetivamente no tema. Ah, eu vou falar só sobre isso aqui. Porque eu quero trazer um contexto mais amplo. Eu quero que, se a banca quiser inventar e trazer um contexto mais amplo, a gente vai acertar. Se a banca quiser fazer o quê? A banca, ah, não, vamos cobrar só de Pernambuco. A gente também vai acertar. Beleza? Estamos entendidos? Dúvidas, choros, crises, lamentações? Vamos lá. Sigamos. Peguei aqui, peguei uma aguinha. Para nós entendermos sobre o período denominado como Primeira República, nós temos que entender como começou. E eu quero trazer uma curiosidade antes de nós falarmos aqui. A República começa com um golpe. É o golpe da República. O golpe da República, que temos a deposição do Dom Pedro II. Eu falei sobre o Dom Pedro II lá na Revolução Praieira, do nosso último vídeo. Acredito eu que foi o último, não lembro se foi o último ou o penúltimo. Mas dá uma olhadinha lá. Cara, Dom Pedro II vai se meter em muitas coisas que vai dizer assim, cara, o governo tá bampeando aqui. E tá se metendo em uma coisas relativamente polêmicas. Quais serão elas? Vamos lá. Sigamos. Então, questão da Guerra do Paraguai. Os militares vão lutar lá na Guerra dos Paraguaios, vão fazer toda aquela tiro, porrada e bomba, um negócio muito doido lá na Guerra do Paraguai. Quando eles voltam, o que é que eles querem? Cara, prestígio. Eu fui lá lutar na guerra. O que eu espero que quando eu volto é o quê? Que eu seja reconhecido, que eu possa falar com a imprensa. O que é que Dom Pedro fala? Cara, tu não vai nem poder falar com a imprensa. Cara. Os militares vão ficar quietos e a Guerra do Paraguai, esquece. Ninguém fala sobre a Guerra do Paraguai. Os militares não têm um alto cargo político, eles não participam da política local. Então, Dom Pedro II já vai ficar com um atrito ali com os militares. Beleza, Rafael? Tô entendendo. Tô entendendo. Outra coisa também é a abolição da escravidão. Vê só. A abolição da escravidão ocorreu no ano de 1888. E a proclamação da República é um ano depois. Então, vocês acham que tem ligação ou não? Claro que tem. Ó, a elite de cafeicultura, os senhores de café, os barões de café, estavam muito ligados ao escravo. Quando a princesa Isabel, em 13 de abril de 1888, faz a abolição da escravidão, os senhores de engenho falam assim, os senhores de engenho, os senhores de café, vocês vão me indenizar, né? Vocês acabaram de abolir a escravidão, vocês vão me indenizar. Porque entendam o escravo como se fosse um Honda Civic pretão, aqueles do Batman. Era como se o escravo valia muito, cara, valia muito. É como se o senhor de engenho tivesse... Cada escravo era um Honda Civic. Então ele fala assim, cara, eu perdi meu Honda Civic. Vocês vão ter que me indenizar, né? Não, pô. Os caras são gente, pô. Escravo. Os caras são gente. Não deixa de ser gente. Eu não vou te indenizar, não. Perdeu. Aí os caras vão ficar putos. Vão falar, ô, Dom Pedro, como é? Tu não vai me apoiar, não. Tu não vai me indenizar. Tu ainda aboliu a escravidão. Óbvio, gente. Não vamos dizer assim que foi só por causa dos senhores de café. A abolição é uma coisa muito complexa. Tem a pressão da Inglaterra. Tem a pressão de Joaquim Nabuco, pernambucano. Tem a pressão interna, externa, mulheres abolicionistas, clubes abolicionistas, então tem muita pressão para que Dom Pedro abolisse a escravidão. Então ele vai abolir a escravidão e os senhores de café vai ficar puto com ele. Então tem a questão da abolição da escravidão aqui, tem super relação com a queda do império. Tanto é que um ano depois da abolição da escravidão vai ocorrer o que nós chamamos de proclamação da República. Beleza? Outra coisa importantíssima também, que pode vir cobrando em alguma questão da sua prova, sobre a Lei Áurea. Preste atenção, você pode até servir de repertório sociocultural na sua redação, tá? Anota, Rafael também é pop, Rafael também é cultura. Cara, ó, quando acontece a abolição da escravidão, a princesa Isabel, a lei tem 2 artigos. A princesa Isabel, ela não se preocupa em reinserir o negro na sociedade.
ele vai ficar à margem da sociedade. Isso, Joaquim Nabuco também foi um abolicionista. Ele é um dos principais nomes, em questão de abolicionismo aqui no país, né, que vai pressionar principalmente o Império para que aconteça a abolição da escravidão. Como eu estava falando da Lei Áurea, cara, a Lei Áurea tem 2 artigos. Lê comigo. É declarada extinta desde a criação desta lei a escravidão no Brasil. Artigo 1º. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Ele está dizendo, a partir de agora a abolição está proibida e tudo que for contrário a isso aqui também está revogado. Cara, vê só. A princesa Isabel não se preocupa em reinserir o negro na sociedade. Então, se vir lá, por um acaso, o tema da sua redação foi algo relacionado a racismo. Você pode dizer lá, a Lei Áurea do ano de 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel fez a Lei Áurea, ela não se preocupou em reinserir este negro na sociedade. E blá, 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 blá. Você vai usar todos os seus argumentos. Mas o ponto é, falando de história aqui, efetivamente, cara, esses negros vão ficar à margem da sociedade. Vão ser jogados, ó. O cara ficou 300 milhões de anos. O cara ficou tanto tempo sendo escravo, na senzala. Quando há a libertação dele, não tem a preocupação de, vamos dar uma educação para esse cara. Tanto é que, cara, vamos ser sinceros, a parcela de universidades em negros é muito pequena hoje em dia. É muito pequena. É por isso que algumas leis, como lei de cotas, elas usam esse embasamento de, cara, o negro ficou 300 e poucos anos na senzala sem a possibilidade de frequentar universidades e tudo mais. E ele não teve a preocupação de reinserir ele pós a abolição da escravidão. Beleza, mas isso aí é um papo sociológico, antropólogo, mas eu quis só trazer essa curiosidade para você. Beleza? Beleza, Rafael. Então, vamos ter a proclamação da República, principalmente na figura de quem? Marechal Deodoro da Fonseca. Marechal Deodoro da Fonseca vai articular o que nós chamamos de golpe da República. Lembrei o que eu estava falando. Aqui eu vou falando uma coisa, eu fico louco. A proclamação da República foi um golpe, principalmente dos militares. E a história tende a se repetir fatos. Então, o que estavam acontecendo? Crises, o Império vai entrar em briga com a Igreja, porque vai proibir os maçons de frequentar a Igreja, de estar em alto da Igreja Católica, questão abolicionista, questão da Guerra do Paraguai, então estava crise no país e tudo mais. Então nós teremos a participação dos militares, que vai proclamar a República com golpe. Isso se reflete na nossa sociedade hoje em dia? Se reflete, cara, se reflete. Por quê? Sempre que o Brasil dá alguma treta, alguma coisa sai fora do controle, crise, alguma coisa, a primeira coisa que o brasileiro faz? Vamos à rua pedir intervenção militar. Isso é um reflexo, cara. Isso é um reflexo da história. O que mais tem no Brasil é golpe, meu amigo. É golpe. É golpe na República. É o golpe de 30. Temos um golpe do golpe. O cara queria dar um golpe, veio o outro deu um golpe no golpista. O que não falta é golpe aqui no Brasil. Então, isso é uma característica nossa, de tipo, tá dando merda, tá dando merda. Pô, intervenção federal, militares e tudo mais. Mas, enfim, treta. Isso aí é coisa para outra história, outros 500. Beleza? Tranquilão. Então, eu falei todas as características aqui que faz com que a monarquia venha a decair e nós temos a proclamação da República. Então, em 15 de novembro de 1889, é proclamada a República Brasileira. Beleza, Rafael? Beleza. Deixa eu ver aqui meu roteirinho. Tá, não tenho roteiro. Não cheguei na parte de roteiro. Vamos lá. República é coisa muito antiga que vem lá da Roma, do Império Romano. Significa coisa pública. Res pública, coisa pública. Onde na monarquia, o que acontecia? Era hereditariedade. O cara era imperador porque era filho de Dom Pedro I. Então, diferentemente da República, qualquer pessoa, em teoria, poderia ser o presidente do país. Beleza, Rafael, tô entendendo. Essa é a principal diferença da República para a monarquia. Tranquilo? Tranquilo. Quando nós proclamamos a independência, a proclamação da República, como eu te falei, tem a primeira divisão, que é o que nós chamamos de República da Espada. A República da Espada será governada por 2 presidentes e serão militares, por isso, República da Espada.
é o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Ela vai do ano de 1889 até 1894. Durante esse tempo, nós teremos a Constituição de 1891, que é a nossa segunda Constituição. A primeira Constituição é aquela Constituição de 1824, onde nós temos o poder moderador. Aí a galera chega aqui e fala, cara, poder moderador não é legal, não. Vamos tirar esse poder moderador, vamos deixar os três poderes independentes e harmônicos entre si, na teoria. E nós temos uma política de encilhamento, que vai ser muitos juros, que vai ocorrer nesse período. Rafael, por que tu não está se aprofundando tanto? Porque você só precisa pegar o contexto geral. Você não precisa ser expert no que é a Primeira República. Você precisa entender o que é a Primeira República. Então, o Brasil é uma república federativa do Brasil. Por que é federativa? Significa que, por mais que nós tenhamos uma capital, que hoje é Brasília, mas na época era o Rio de Janeiro, a capital não tem o poder de interferir em outros estados. Ou seja, a capital não pode mandar em Pernambuco, em Sergipe, na Bahia. A capital manda na capital. É a capital do país. Mas cada estado tem uma autonomia. Óbvio, tem aquela lá, competências que são exclusivas da União, mas em tese, eu posso legislar sobre isso, eu posso legislar sobre aquilo. Cada município tem, cada estado, cada município tem a sua autonomia. Então, por isso que é federativa. Mas antes, era uma república dos estados brasileiros, copiando os Estados Unidos, né? Eu já te falei sobre as principais diferenças entre a república e a monarquia. A monarquia tem a questão de hereditariedade e a república, qualquer pessoa, em tese, poderia compor poderia ser presidente do país. Beleza? Beleza, Rafael? Tô entendendo. Aqui, vamos falar do que importa mesmo, que, cara, com certeza vai estar na sua prova. Amém? Questão número 3, alternativa D. Vai estar lá alguma coisa falando sobre voto de cabresto. Tranquilo? Antes de falarmos, pausinha para a água. Uma aguinha que é bom, né? Hidratar o corpo. Sigamos. Nós temos a Primeira República, que eu te falei que é dividida entre dois, né? Que é a República da Espada e a República do quê? República do Café com Leite, República Oligárquica, República... Tem vários nomes para isso, mas as principais são República do Café com Leite e República Oligárquica. Rafael, por que República Oligárquica? Cara, oligarquias, tema bastante importante. Vamos lá. Vocês estão vendo essa foto aqui, né? As próximas eleições de Cabresto. Como eu te falei, nós tivemos a nossa segunda Constituição do ano de 1891. No ano de 1891, ela estabeleceu o voto. O voto era o quê? O voto era aberto, não era? Eu poderia lá votar. O voto era fechado, não era? Chegava lá, igual hoje. Vou lá na urna, boto lá. Ah, eu vou botar 13, rapaz. Bota 13, pô. Ah, não, eu vou botar 22. Bota 22, meu amigo. Bota o que você quiser. Não sendo na urna, pô. Na urna. Vou botar o 13 lá, o 22, enfim. É assim, né? Você não precisa sair declarando seu voto. Ah, eu fiz o L, pô. Aqui é a arminha. Você não precisa sair declarando seu voto. Não, pô. Você não precisa sair declarando seu voto hoje em dia. Mas na época era assim? Voto fechado, voto secreto. Não, pô. Não. Não é assim. Na época era o quê? Cara, eu tinha que chegar lá e falar, meu nome é Rafael Nonato Rodrigues da Silva e eu estou votando no senhor presidente tal. Um voto aberto, e eu declarava em que eu estava votando, era um voto auditável, era um voto impresso. Então, tem diversas características. Esse voto aberto vai abrir um precedente para o que nós chamamos de voto de cabresto. Pessoal, nós teremos a Campos Salles, que ele vai estabelecer a política dos governadores, que é meio que uma ajuda entre uma mão lavar a outra. O governo federal vai ajudar os estados vão ajudar os municípios vão ajudar o estado, e o estado, sabe, uma mão lavando a outra, todo mundo se ajudando para ter a manutenção no poder. Importante para que você anote isso. Cara, todo mundo quer se ajudar para todo mundo se manter no poder. Então, o eleitor aqui é o burro, e o político é o cara que tá cabresto. O que é o cabresto? A gente coloca o cabresto no burro e sai arrastando para aqui, ó. Deixa eu ver aqui minha caneta. Ó, aqui somos nós durante esse período. Se bem que hoje não mudou muito não, né? Mas aqui somos nós durante o período da Primeira República. Aqui é o político e aqui é a urna e aqui, ó, a mulher
simbolizando a soberania, ó, soberania do nosso país. Ou seja, o eleitor, como era um voto aberto, um voto onde eu tinha que declarar em que eu estava votando, eu, político, chegava e falava assim: ô, vem cá, tu vai votar em fulano de tal, vice, e se tu não votar em fulano de tal, meu, jagunço, ó, vai anotando aí, jagunço era o quê? Era como se fosse um exército particular. Lembra que na aula lá que eu te falei dos senhores de engenho, eles tinham os seus exércitos particulares? Sim. Então esses oligarcas, aqui nós estamos já falando, restringindo já Pernambuco, tá? Já estamos falando de Pernambuco aqui, já tema do digital. Esses senhores de engenho, eles tinham seus jagunços. Falava assim, ó, tu vai votar em fulano de tal. Se não um jagunço, fulano de Beltrano, vai te fuzilar, infeliz. Ó, tu não vota não? Porque quando chegar lá, eu vou ver que tu declarou voto ao meu adversário. E outra coisa, pessoal, clientelismo também, ó. Uma mão lava a outra. Se eu voto, ó, chego lá no senhor de engenho e falo assim, ó, eu vou votar em fulano de tal, me dá um milheiro de tijolo, me dá tal coisa. Acaba que uma mão lava a outra. Mas eu tenho a minha, meu voto secreto, universal, não existe nessa época. Era um voto aberto. Era um voto onde eu tinha que declarar em quem eu iria votar. Isso vai abrir precedente para o quê? Cara, quem tiver mais poder, quem tiver mais curral eleitoral. O que é curral eleitoral, Rafael? Era quem tivesse mais pessoas, assim, eu tenho 100 títulos aqui. Quem tivesse mais curral eleitoral era quem detinha mais poder. Ah, fulano de tal, governador, tá? Eu aqui, Rafael, senhor de engenho, da cidade de Palmares. Chegava lá no governador, olha, Beltrana, eu tenho 5.000 títulos aqui ao meu dispor. Tenho 5.000 títulos aqui que eu comando, que eu sou senhor de engenho, eu tenho 5.000 pessoas. Eu posso determinar que essas 5.000 pessoas votem em você. O que é que tu pode fazer comigo? Eu, governo estadual, chego pro, eu, governo municipal, chego lá pro estado. Fala, ó, vamos trocar, pô. Eu te dou, sei lá, tanto de dinheiro, tu vai me ajudando. Então tem essa questão de troca, de favores e tudo mais. Beleza, vocês estão entendendo? Tô falando grego pra vocês? Tá dando pra entender, né? Ó, tá vendo? Aqui, ó, tá. Nós, do eleitorzinho, ó, voto em fulano de tal. Aqui, ó. Tá aqui com voto impresso, alimentos. Ou seja, se tu não votar isso aqui, ó, eu não vou te dar. Não vai ter aquela relação de troca, de tipo, de favores, ó. Vota aqui que eu te dou um milhete de tijolo, gasta aqui que eu te dou uma cesta básica. Enfim, era comum nessa época que isso acontecesse. Até hoje em dia isso é comum. Mas, enfim, sigamos. Ó, de novo, ó, o jagunço aqui, ó. Pô, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é maravilhoso. Aqui, ó, o jagunço dizendo aqui, ó, vota nesse infeliz aqui, ou o meu jagunço vai te fuzilar. Exatamente, senhores de Gil tinham grande influência nas eleições. Era eles que determinavam quem iria ganhar ou quem iria perder as eleições. Ou seja, se você não me agradar, tu vai me dar quanto? Tu vai me dar quanto pra eu voltar nesse cara aí? Tu vai fazer o que pra mim? Eu tenho um curral eleitoral aqui gigante. Eu posso colocar tu pra ser o próximo governador do estado. Ah, pô, eu vou te dar dinheiro, enfim. Então, isso é a prática do que nós chamamos de voto de cabresto. Quando nós formos para a questão, isso aqui vai ficar óbvio para vocês. Vocês vão ver, vocês vão ver, vocês vão ver. Aqui em Pernambuco, nós teremos um episódio chamado de uma guerra que vai determinar isso que eu estou falando. Uma guerra, uma disputa local das oligarquias, uma disputa local de poder mesmo. De um lado, nós temos os Regos Barros. Lembra que eu falei lá da nossa última aula que nós tínhamos grandes famílias que terão influência aqui no nosso, em Pernambuco? Cavalcante com I, Cavalcante, os Cavalcantes com I, Rego Barros, e agora vai surgir outra, Rose Silva. Cara, Rose Silva é o nome da família. De um lado nós teremos Dantas Barretos, de outro nós teremos Rose Silva. Cara, isso vai dar uma treta. No ano de 1911, nós teremos eleição aqui para governador. E o que é que vai acontecer? Cara, outra coisa que era muito comum era fraudes nessa época. Por quê? O voto era auditável. Tu votou em fulano? Votou não, tu votou em Beltrano. Poxa, e agora? Mas na urna lá tá dizendo que votou em fulano. Tá dizendo que votou... Cara, eu não tô dizendo que a urna tal. Mas tô dizendo que é o que acontecia na época, tá? Na época, ó, eu vim lá e declarei meu voto em Bruno. Aí tá lá no papelzinho Bruno. Aí chega lá, poxa, tu votou em Bruno, foi? Votou não, Rafael, tu votou em Vinícius.
E aí? E aí? Vai fazer o quê? Se um voto tá dizendo que eu vou ter lá em Vinícius. Então, outra coisa que era muito comum nesta época era fraudes. Beleza? Beleza. Mas voltando aqui. Dantas Barretos e Rose Silva. Cara, treta que vai acontecer. Ano 1911. Aqui em Pernambuco terá as eleições. Só que eram duas famílias opositoras e tal. Quem vai ganhar será o Rose Silva. Só que o Rose Silva, as eleições demoravam, ou seja, vai ocorrer em um domingo. E na quarta-feira, nós teremos a divulgação do resultado pelo Jornal da Manhã. Só que esse Jornal da Manhã diz assim: Rose Silva ganha as eleições. Adivinha de quem era esse jornal? Rose Silva. Então, oxi, as Dantas Barretos olham assim: como é, amigo? Tu é dono do jornal e tu tá dizendo no Jornal da Manhã que tu foi que ganhou, foi? Aí, meu amigo, o puro caos é instaurado em Pernambuco. Os Dantas Barretos não vai aceitar, não vai dizer, cara, não, oxi, como é? Tu tá concorrendo a presidente, tu tá concorrendo a governador do estado, tu tem um jornal que é de tua propriedade, e no jornal tu diz assim, eu ganhei, viu, gente? Agora aceitem, eu ganhei, ó. Na urna tava dizendo lá que eu ganhei. Aí, meu amigo, o caos instaurado em Pernambuco, ali, na Dantas Barretos, lá em Recife, briga. Enfim, obviamente você já deve ter ouvido falar esse nome lá, você é do Recife, ou proximidades, ou conhece o Recife, lá na Dantas Barretos. Então tem toda a treta lá. Só que aí vai ter suspensão das eleições, vai passar 2 anos aqui, e depois vão ver lá, não, novas eleições, e quem ganha realmente Dantas Barretos. Então Dantas Barretos vai efetivamente governar o país, governar o estado. Só que o que eu tô te falando, por que eu tô te falando dessa briga? Cara, pra mostrar que a briga de poder, a briga do curral eleitoral, fraudes eleitoral, voto de cabresto, são características marcantes desse período que nós chamamos de Primeira República, República do Café com Leite, República Oligárquica. Beleza? Beleza. Outra coisa extremamente importante deste período. Cara, isso aqui é doideira. Cangaço. Ah, sempre que tem alguém fala sobre cangaço, alguém vai dizer assim: e aí, Lampião, foi herói ou vilão? Herói ou vilão, Lampião? Quando eu estou falando de Lampião, herói ou vilão? Cara, Lampião é um personagem histórico. Herói ou vilão, a gente deixa pra Marvel, cara. Quem tem lá o Super-Homem, o Thanos. Herói ou vilão, isso aí é coisa, uma convenção social. Por quê? Cara, Lampião vai ter características boas, também vai ter características que, pô, ruim. Os caras eram o quê? Era o que nós conhecemos como, deixa eu até colocar, bandidismo social. O que é esse bandidismo social, Rafael? Cara, eles o cangaço vivia no interior da colônia, do interior do estado, uma colônia, período colonial, enfim. Mas ele vivia no interior dos estados e eles passavam por cidades onde, ó, vamos lá. Se eu estou falando de cangaço, anota algumas características. Aqui eu vou lembrando e vou, digamos aí, ó, cangaço. Eles tinham aliança com alguns senhores de engenho e eram inimigos de outros. Eu tô vendo lá na questão, cara. Tô vendo lá a questão número 8 da prova da PMP de História. Tem lá dizendo assim, ó. Sobre o cangaço, marque a alternativa a seguir. Na questão D vai estar lá falando, ó. O cangaço era um inimigo de todos os senhores de engenho. Errado, errado. O cangaço era o quê? O cangaço, ele tinha aliança com alguns senhores de engenho e eles eram inimigos de outros. Beleza, Rafael? Beleza. Na letra E lá vai estar dizendo, o cangaço, eles eram umas pessoas bonzinhas, porque eles roubavam dos pobres. Roubavam dos pobres. Porra, fudeu. Roubavam dos ricos para dar aos pobres. Era uma espécie de Robin Hood do sertão. Cara, não existe, né, cara? Isso aí é pra de Marvel, é filme. Não roubavam dos ricos para dar aos pobres. Não. Eles eram bandidos que roubavam mesmo. Mas não existia de roubar ao rico para dar pro pobre. Não. Se a questão vier falando assim, os caras eram bonzinhos porque roubavam dos ricos para dar aos pobres, tá errado. Ou se a outra questão na letra B tiver falando o quê, cara? Roubar dos pobres para dar aos ricos é fogo. Ou se na letra B vier falando, cara, os caras só eram mal, os caras só tocavam terror. Não necessariamente eles eram só mal. Se você procurar sua avó, bisavó, elas vão ter alguma coisa para falar sobre Lampião.
A minha avó falava alguma coisa sobre Lampião, que eu nem lembro mais. Mas, cara, eles não eram tão mal, nem tão bom. Eles eram meio termo, cara. Eles eram bandido. Bandidismo da época. Beleza? Beleza. Roubar dos pobres pra dar o rico foi. E a principal figura quando nós estamos falando de cangaço é o Virgulino, Lampião. Beleza? Outra característica marcante deste período é a alternância do poder entre São Paulo e Minas Gerais. É o que nós chamamos de política do café com leite. De um lado nós temos São Paulo, maior produtor de café. Então aqui, São Paulo é café e Minas Gerais é o leite. Beleza? Leite e café. Essas duas oligarquias, esses dois estados, vão ser quem vai mandar no país nessa época. Ou seja, os presidentes vão ficar alternando. Ora era um presidente mineiro, ora era um presidente São Paulino, de São Paulo, paulista. Então, ora era um paulista, ora era um mineiro. Então, esses dois estados vão ser quem vão mandar em todo o Brasil, os presidentes na época, óbvio. Beleza? Então, aqui, ó, Minas Gerais, opinião pública, tá amarrada. De um lado nós temos São Paulo, do outro lado nós temos Minas Gerais. Principalmente aqui, ó, aqui com que? Curral eleitoral, voto de cabresto. Então, eu, senhor de engenho, estava recebendo dinheiro do governo central para que voltasse no presidente mineiro, porque era a vez de um presidente mineiro. Você vai fazer o quê? Você vai votar no presidente mineiro. Por quê? Se eu não votar, meu amigo, lascou-se. Então você vota no presidente mineiro e acabou-se. Beleza? Tranquilo? Dúvidas, choros, lamentações, sigamos. Vamos lá. Então, tudo que eu tinha para falar sobre a Primeira República está aqui. Beleza? Se você ficou com alguma dúvida, curte, comenta, compartilha, deixa aqui nos comentários. Ou se você está aqui no Google Meet, deixa aqui no chat. Ou se você está com vergonha, meu link do WhatsApp, se você tiver pelo YouTube, tá aqui na descrição e fala: Rafael, eu fiquei com dúvida no que tu explicou tal coisa. Ou então, Rafael, tu explicou errado tal coisa. Não é assim não, é assim. Cara, eu vou ter o maior prazer de vir aqui dizer: rapaziada, eu errei. Não é exatamente sobre aquilo, enfim. A gente vai conversar, porque aqui nós estamos entre amigos, cara. Eu não sou nenhum expert, um professor de história de Pernambuco. Eu tô aqui na condição de amigos de vocês, para ajudar vocês, porque eu gosto de falar de uma maneira simplificada. Tanto é que vocês estão vendo que às vezes eu rio, eu brinco, mas de uma maneira simplificada, beleza? Então curte, comenta e compartilha. Esse é o vídeo que nós falamos sobre a parte 1 de Pernambuco e a República. Eu falei sobre a República Velha, beleza? Tamo junto.